Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Mais uma atualização aqui, né? Mas Notel, é o nome do perfil, ontem trouxe para nós, né? A lembrança, deixa eu arrumar aqui a lembrança de que tinha saído uma deliberação ontem, tá? E aqui, ó, se vocês repararem aqui, no dia 3 de outubro foi o último dia, né? Ontem, mais ou menos umas 5 horas, eu olhei, não tinha nada, gente. E quando estava começando a live, quando eu já estava na live, o Notel avisou que tinha acontecido isso aqui, né? Dia 19 de outubro, beleza? Geralmente, esses documentos só é postado no site no finalzinho do dia, né? Todas as vezes que eu fiz live, eu gravei no final do dia, quando era no outro dia, tava lá, né? Aí passava pela minha cabeça de que eu poderia ter passado a informação antes para as pessoas, mas é desse jeito, não teve jeito. Vamos lá. Aqui é o documento, né? Este primeiro documento aqui, tá? E aqui diz o seguinte, ó, o requerente, a SEC, né, contra os réus, Ripple, Brad Garlinghouse e Chris Lassen, né, e estipulação de demissão parcial, tá, gente? Demissão aqui é uma palavra que pode ser usada como rejeição, tá? Rejeição parcial, tá? Agora está estipulado e acordado, de acordo com o processo civil aí, né? Número 41, e entre o advogado abaixo assinado, que as reivindicações alegadas pela SEC contra, que no caso aqui é o requerente, né? Contra os réus Brad Garlinghouse e Chris Lassen, né? Por ajudar a encorajar as violações da seção 5 da Lei de Valores Imobiliários do réu Ripple, da empresa, né? Baseada aí na seção 5 da Lei de Valores Imobiliários de 1933, porque na tradução investe aqui, com relação às ofertas e vendas de XRP da Ripple em vendas institucionais, né? Como está citado lá no item 874, são aqui rejeitadas em sua totalidade. Isso aqui, gente, eu achei até que fosse a tradução, mas é com prejuízo mesmo, tá? O nome aqui, a palavra, o termo aqui é com prejuízo e sem custos ou taxas para qualquer uma das partes. Esse com prejuízo aí, eu fiquei pensando assim, será que é o prejuízo deles terem manchado a imagem dos dois, né? Não sei. Aí, Jorge Tereiro, né, que é o advogado da SEC e os outros aí, e aqui com cópia para da Ripple, Brad Garlinghouse e Chris Lassen, né? Matheus Solomon aí, né? Aí, advogados do Chris Lassen, né? Esse aqui. Esse daqui, advogado de Brad Garlinghouse, ó. Matheus Solomon. E Michel Kellum, né? E Andrew Ceresny, lá da Ripple. Beleza? E aí, para complementar, que isso aqui foi só o aviso, né? Para a juíza lá. E aqui, ó, a própria SEC com o papelzinho timbrado dela, que já é o documento oficial do tribunal, né? O documento timbrado deles lá avisando, né, para a juíza, ó, né, prezada juíza Torres, tem que citar ela diretamente, abaixa a cabeça, ajoelha no chão e pede perdão. A Comissão de Valores Imobiliários da SEC notifica respeitosamente o tribunal da rejeição estipulada das ações pendentes da SEC contra os réus Christian, né, o Chris Lassen e Brad Garlinghouse. A ordem deste tribunal aqui, galera, é aonde eu quero que vocês prestem atenção, porque ontem na live teve gente falando que o processo tinha extinguido e que não ia ter mais lá aquelas ordens que o tribunal criou, né, lá em abril. Presta atenção nisso aqui, ó. Tá? A ordem deste tribunal de 13 de julho de 2023. Vamos aqui no nosso calendário, 13 de julho, só que não tá aqui, né? Ó, ela tinha feito uma ordem no dia 13 de julho que daria direito a esses
esses itens vermelhos aqui, né? A SEC pediu aí, a SEC pedia falar sobre qualquer coisa, mas ela preferiu pedir licença para poder apresentar aí a sua moção de apelação. A juíza foi lá e negou, né? Isso foi no dia 13 de julho que a juíza estipulou e ele aproveitou para isso. E aqui, ó, colocando em julgamento a alegação da SEC de que os réus individuais ajudaram a encorajar a violação da seção 5 da Security Act de 1933 da Ripple com as vendas institucionais de XRP da Ripple, né? Aí tem aqui a citação dos itens, né? Nos termos da regra 41, né, do processo civil aqui, Regulamento Federal de Processo Civil, as partes, no caso as partes são os réus, né? Ripple, Bradley House e Chris Lassen, e a outra parte é a SEC. Estipularam a extinção do prejuízo com prejuízo deste pedido. Esta demissão voluntária dispensa o julgamento agendado desta reclamação e discute o despacho de agendamento de 3 de outubro. Lembra aqui, ó, 3 de outubro. Aqui, ó. 3 de outubro a juíza falou o seguinte lá: o julgamento desta questão está marcado para começar no dia 23 de abril de 2024, às 9 horas, né? Bom, e aqui tá falando, ó. Esta demissão, essa rejeição voluntária, entre acordo entre eles lá, dispensa o julgamento agendado desta reclamação. Dessa reclamação, tá, gente? Não é todo do dia 24, porque dentro do dia 24 lá, né? Aqui, ó. 23 de abril, né? Na realidade, tá citando tanto o processo contra a Ripple quanto o processo contra Bradley House e Chris Lassen. São duas deliberações que a juíza tem que fazer ali, porque são dois pedidos da SEC, tá? Um contra os réus individuais e outro contra a empresa Ripple, tá? E aqui, ó, tá dizendo aqui, a SEC e a Ripple pretende se reunir e conferir, fazer uma conferência aí, né, de um possível cronograma de briefing com relação à questão pendente no caso. Qual é a questão pendente? O caso da Ripple, porque eles já estão resolvendo de comum acordo aqui que Bradley House e Chris Lassen estão livres do processo, tá? Quais soluções também que eles vão discutir, né? Quais soluções são adequadas contra a Ripple, não tá falando mais de Bradley House e Chris Lassen, por suas violações na seção 5 com relação às suas vendas institucionais, né? Aqueles 700 e poucos mil ou milhões de dólares que eles venderam lá em XRP, né? Só a Ripple. Porque somado Bradley House e Chris Lassen é que dava 1 bilhão e 300, só que agora é só a Ripple. E respeitosamente solicitar até 9 de novembro de 2023, aqui ó, 9 de novembro. Eu vou deixar aqui marcado em vermelho para saber, não, em vermelho já tem, né? Vamos pôr esse aqui, eu acho que também já tem. Vamos pôr aqui esse roxo aqui. Deixar aqui para ver se a juíza vai aceitar. Se a juíza aceitar, né? Ele está pedindo aqui, ó, até 9 de novembro de 2023 para propor tal cronograma ao tribunal ou, olha só, se as partes não chegarem a um acordo, tá? Se as partes não chegarem a um acordo na questão da Ripple, valores, tá? Aqueles valores que é ali que vai ser decidido os valores. Solicitar um cronograma de instrução do tribunal com uma base contestada, ou seja, eles vão solicitar a juíza que defina, né, instrua aí mais uma vez e ela cria aí um tipo de um novo cronograma, né, acima, ou seja, seria o terceiro cronograma, né, porque o primeiro a SEC usou a favor da sua tentativa de apelação e a segunda ela manteve o cronograma original, né, que é esse daqui, ó, 4 a 18 aqui, né?
marcando para abril o julgamento final com júri, tá? Com júri. Galera, eu vou só um momentinho só, gente. Eu vou dar uma pausazinha aqui e vou mostrar um negócio para vocês. Olha isso aqui, gente. Isso aqui eu assisti ontem. Eu indico para vocês, não sei se vocês têm Prime aí ou se vocês assistem direto na internet, tem alguma forma. Esse aqui é um filme inspirado em fatos reais, tá ali escrito, ó, bem aqui, tá? Quando um acordo de aperto de mão dá errado, tá? O dono da funerária, aí fala o nome dele aqui, convoca o carismático advogado William, que é esse cara aqui, ó, tá? Para salvar o negócio de sua família. Os ânimos explodem e o riso surge quando o improvável vínculo do casal expõe a corrupção corporativa e a injustiça racial nesta história inspiradora e triunfante. Galera, é claro que tem ali alguma coisa, umas pegadas de politicamente correto, de racismo, né? E aquelas agendas, mas é inspirado em fatos reais e tem muitos detalhes importantes com relação a essa questão do racismo, né? E o desenrolar do filme lá, que é interessante. Se não fosse baseado em fatos reais, a gente poderia falar assim, cara, o cara desenhou o filme para sair lá no final do jeito que ele queria, mas não. E vocês vão ver no final do filme, quem acompanhar por aqui, a foto dos personagens originais, tá? Assistam esse vídeo e vocês vão entender lá nos Estados Unidos como que funcionam os litígios, tá? Assista ele e imagine esse Jorge Terreiro, né, lá da SEC, que é o advogado da SEC, conversando com esse cara aqui, que pode ser considerado aí o Jorge Terreiro é o... Deixa eu ver aqui. Como é que foi aqui? O Jorge Terreiro é o da SEC. E vocês vão ver lá a advogada do outro, né? Que ele mudou o advogado, né? Para poder atender a causa. Porque eles só trabalhavam com branco e resolveram mudar toda a linhagem dos seus advogados. Contratou vários advogados negros, e inclusive uma mulher. Você está entendendo? Colocar um homem com a mulher para debater no tribunal juntamente com um homem negro. Ela é negra. Ou seja, o cara não poderia se exaltar com ela porque ela era uma mulher, né? Tudo na agenda, assim, parecendo mesmo essa questão, mas é baseado em fatos reais. E, rapaz, o desenrolar é muito legal. E aí, vocês lembram aqui quando surgia os novos advogados da SEC, os novos advogados da Ripple, eu falava, galera, olha a ficha corrida desses advogados. E falava. E a gente ficava feliz, porque os advogados da SEC, né, a gente quase até nem via, mas o da Ripple, a gente via que era gente que trabalhou com juízes em tribunais superiores, em tribunais de apelação. E aí, esse filme aqui, ele mostra a importância da relação de network entre advogado e instituições, seja ela escritórios de advocacias de renome ou pessoas que são bem influentes no mundo jurídico. E aí você vê, isso aqui mostra para você como que funciona a justiça e principalmente os litígios ali no caso, juntamente com os advogados, as manobras feitas para contratar advogados. Assistam esse vídeo e depois coloquem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Só para a gente comentar se realmente não lembra bastante aí o que a gente vem estudando aqui com relação ao processo da SEC versus Ripple, tá?
Era isso que eu queria trazer. Vamos continuar aqui para finalizar aqui. E eu tenho os comentários de outras pessoas. Brad Garlinghouse, Stuart Alderott e outros advogados aí. Muito legal também para a gente encerrar aqui essa questão da atualização. Então, vocês viram aí que eles vão solicitar a juíza aqui, né? Se não houver um acordo, né? Se não chegarem a um acordo com relação a Ripple, quanto que eles vão pagar para a SEC, né? Aí eles vão solicitar um cronograma de instrução lá do tribunal em uma base contestada aí, né? Aqui quem pediu foi o Jorge Tereiro, advogado, e aqui estipulação de rejeição com cópias para os advogados dos réus, né? Conforme a gente viu no outro aqui, ele até citou aqui os advogados dos réus, mas nesse aqui ele não cita, né? Provavelmente um anexado ao outro, né? A juíza sabe disso. Bom, vamos aqui então ver, né? Brad Garlinghouse, feliz da vida aí, ó, falando o seguinte, ó. Vamos lá. Ele, na realidade, tá comentando aí um comentário do Stuart Alderott que nós vamos ver ali já já. Vamos ver logo dele sobre o que ele tá comentando, ó. Stuart Alderott está trazendo aqui. A SEC cometeu um erro grave ao perseguir pessoalmente Brad Garlinghouse e Chris Larsen. E agora eles capitularam, né? Rejeitando todas as acusações contra nossos executivos. Isso não é um acordo. Esta é uma rendição da SEC. Gente, vocês vê a SEC lendo o Twitter. Isso aqui. Sabe aquele negócio de você querer conseguir alguma coisa e você tentar chatear o mínimo possível uma empresa ou uma pessoa para você conseguir aquilo? E se de repente, por exemplo, você vai conversar com um funcionário público, você pisa em ovos para conversar com ele, para evitar um desconforto ali e ele tentar não te ajudar, né? Então você tem que conversar direitinho ali com ele, né? Poxa, por favor, tá, né? Aí o cara, mesmo assim, às vezes o cara é péssimo atendente e aí você fica chateado e tem gente que faz uma quebradeira no local lá, né? Que é crime, mas acontece. E aqui, ó, eles não têm medo de nada porque eles estão, ó, andando na linha. Eu vou investir em outra criptomoeda que não o XRP. Se eles estão trabalhando certinho, eles não têm medo nem da SEC. Gente, são advogados que eles estão lixando para a SEC. Tá trabalhando errado? Nós estamos trabalhando certo? Meu amigo, eu quero nem saber, eu vou sentar o bambu em vocês. E é isso que está acontecendo, tá aqui, ó. A SEC cometeu um erro grave ao perseguir pessoalmente Brad Garlinghouse e Chris Larsen. E agora eles capitularam, rejeitando todas as acusações contra os nossos executivos. Isto não é um acordo, isto é uma rendição da SEC. Aqui é o James Cafila, ele não fez comentário, só trouxe a informação de que tinha acontecido ali dia 19, ontem, né? E aqui, ó, mais uma dele aqui, ó, falando o seguinte, ó. Vou abrir aqui e ele diz o seguinte, ó. São 3 vitórias consecutivas para a Ripple, incluindo a decisão de 13 de julho, que determina que, por uma questão de lei, XRP não é um título. A decisão de 3 de outubro negando a proposta da SEC para um recurso de instrumento. E agora isso. Então, tá aí, né? 3-0, beleza? Fred Rispoli tinha até uma resposta ali abaixo da anterior. Vamos ver qual que foi? Bem aqui, ó. O que ele diz? Vamos lá. As ações judiciais contra os réus individuais prejudicaram a SEC na descoberta e em uma série de outras questões jurídicas. E foi tudo em vão. Grande erro de fato. Ou seja, sabe aquele tiro no pé que a SEC dá de vez em quando que a gente fala aqui? Esse aqui foi um dos. Lá um pouquinho mais na frente vocês vão ver uma pessoa que cantou essa pedra lá no passado. Preste atenção aqui, tá? Vamos lá. Agora vamos aqui, Brad Garlinghouse falando, né? Hoje foi um dia melhor. Ripple 3, SEC 0. Aqui é a tradução, tá, gente? Que SEC em português é segundo, né?
Com toda a seriedade, Chris e eu, em um caso que não envolve alegações de fraude ou declarações falsas, fomos alvos da SEC em uma tentativa implacável de arruinar pessoalmente a nós e a empresa que tanto trabalhamos, né? Tantos trabalham duro para construir por mais de uma década. A SEC manteve repetidamente os olhos longe da bola enquanto... tá na futebol, né? Enquanto se reunia secretamente com entidades como Sam Bankman-Fried. Olha as acusações chegando, galera. Olha o medo que eles não têm. Falhando repetidamente na proteção dos consumidores e empresas dos Estados Unidos. Quantos milhões de dólares dos contribuintes foram desperdiçados com esses processos aqui, né? E bom finalmente finalmente ser justificado, né? Fez justiça. E mais uma aqui, ó. Falando aqui, ó. Elogios, né? Nem preciso dizer, mas eu realmente trabalho com os melhores advogados do ramo, incluindo, né? Mas não limitado a Stuart Alderoty, Deborah McCrimmon, da Ripple, e Matt Solomon, né? Matheus Salomon, do Clearing Gottlieb. Esse aqui é o escritório de advocacia desse Matt Salomon aí. Um sincero obrigado pela sua liderança, sabedoria e amizade. Viu essa palavra aqui, liderança? Vocês vão aprender o que significa um advogado ser líder ou não quando ele está em um litígio, tá, gente? Gente, esse filme aqui, ele até quando eu começo a falar dele, eu começo a arrepiar aqui, você sabe por quê? Porque é um filme, tá? É um filme que me trouxe todas as lembranças desde o início, quando eu comecei a aprender alguns jargões aqui com o assunto do processo. Eu até brinco de vez em quando que eu falo que eu tô quase um advogado já, né? Mas muitas coisas nós aprendemos com esse processo, tá? Lembra que na política muita gente começou a se politizar, a conhecer mais e hoje não consegue mais viver sem ficar de olho na política, vigiar a política, apesar da gente estar sendo ainda tratado como se fosse uns débil mentais por esses políticos corruptos, mas nós estamos ligados neles, né? Vamos lá. Continuando aqui, né? Aqui a imagem do seu Burns, né? Preocupado. Ai, meu Deus do céu, né? E aqui, ó, John Dentro falou assim: como eu disse, a SEC nunca levaria esse julgamento. E olha o que ele falou aqui, galera. Vou colocar aqui para vocês verem. Ele mesmo provando que ele falou isso. Para depois não falar assim, tá com conversa. Olha isso. É lógico que eles desistam do caso contra os dois executivos e então sigam em frente com a sessão de remédios. É lógico que eles desistam do caso contra os dois executivos e então sigam em frente com a sessão de remédios. Você entendeu essa questão da sessão de remédios? Né? É lógico, ó. É lógico que eles desistam do caso contra os dois executivos e eles desistam do caso contra os dois executivos e sigam em frente com a sessão de remédios. A sessão de remédios, gente, é tentar, né? Provavelmente ele falou isso aqui antes deles pedirem a questão lá da apelação, a certificação da juíza, né? E nesse caso aqui, provavelmente um dos remédios era esse, eles não conseguiram. Eles podem ainda, mais uma vez, ir lá na apelação, mas só que aí tem que abrir um outro processo diretamente lá. Lembra que a Coinbase foi diretamente não sei se foi no quinto ou no nono circuito, sobre a acusação da SEC. É o processo que a SEC estava querendo abrir, né, contra eles. Como a SEC não dizia o que eles queriam cobrar deles, por que eles estavam querendo processar eles, eles foram lá nesse circuito, não lembro se era segundo, quinto ou nono circuito, pedindo diretamente lá que eles obrigassem a SEC a ou abrir logo esse processo ou cale-se para sempre, tá? E aí eles podem sim abrir um novo processo lá nesse circuito de apelação, tá bom? Vamos lá.
continuando aqui, falou e disse, né? Mais um aqui, ó. Mr. Ruby, né? Trazendo aqui informações sobre o processo também. Ele falou o seguinte: não sou advogado, mas parece que tenho que explicar aos advogados cômicos do Ethereum, né? Como Alex Node, como isso funciona. A SEC, Ripple, Garlinghouse e Lasser concordaram em resolver o processo contra os executivos. Este não foi um pedido de demissão decidido pela juíza, tá? Demissão aí de rejeição decidido pela juíza. Que quem tá lendo esse documento aqui, gente, ó, são aqui rejeitadas na sua totalidade com prejuízo ou sem custo ou taxas para qualquer uma das partes. Dá a impressão, eu no início, quando eu tava lendo, deu a impressão que isso aqui foi a juíza que bateu o martelo, mas não foi, tá? E aí ele tá explicando aqui para as pessoas que não entenderam, né? Não foi a juíza, não foi decidido por ela, mas sim uma rejeição voluntária acordada por todas as partes. Garlinghouse e Lasser sempre disseram que não se contentaram com a Ripple e o XRP sem clareza. Você agora está alegando que a Ripple, Brad Garlinghouse e Chris Lasser salvaram a SEC de um julgamento embaraçoso com Riemann, apenas para ajudar a SEC a apelar da vitória clara mais rapidamente. Né? Mais rapidamente, diga-me, você ainda se sente, né? Não sei como é que é isso aqui por causa da tradução. Olha isso aqui, gente. O pessoal da Ripple, os maximalistas da Ethereum, né? Falando que eles podem, né? Eles salvaram a SEC de um julgamento embaraçoso com Bill Riemann apenas para ajudar a SEC a apelar da vitória, né? Mais claramente, mais rapidamente, mais rapidamente. Ou seja, eles depois irem ao segundo circuito para processar novamente, alguma coisa assim, né? Só que não foi a juíza que deu isso. Se fosse a juíza, eles poderiam ir lá e apelar. Só que foi um acordo. E não tem como você ir atrás de uma apelação se foi um acordo. Ele chegando lá, o juiz vai olhar, vai falar assim: isso foi um acordo, não foi a juíza Torres que definiu. Ele vai começar a rir da cara do senhor Banes, tá? Do pessoal da SEC e dos advogados lá. Vamos lá. Fred Rispoli também traz muitas coisas por aqui de vez em quando e ele é muito incisivo. Eu gosto de trazer isso aqui, ó. Galera, XRP, comunidade XRP, muitas implicações aqui e algumas maneiras pelas quais esse litígio ainda pode ocorrer. Tudo ruim para a SEC e apenas alguns, um pouco ruim para a Ripple. Realmente precisa de uma análise verbal, mas aqui está o resumo dos meus pensamentos. Ele, Fred Rispoli, que falou que a SEC poderia, antes de a juíza bater o martelo definitivamente ali, e depois do julgamento sumário que a juíza deu ali, partes para um e partes para outro, foi ele que cantou a pedra e deu certinho o que aconteceu. A SEC, ele disse que a SEC poderia solicitar uma certificação da juíza para ir para o segundo circuito, e era torcer para a juíza não dar essa certificação, e ele acreditava que ela não ia dar, mas era torcer que ela não fizesse, tá? E aí ele tá falando agora aqui, vamos prestar atenção, ele tem uma bola de cristal, viu? Realmente precisa de uma análise verbal, né? Primeiro, a rejeição da SEC reconhecendo apenas, né? Vamos ver aqui, apenas que o seu caso contra Brad Garlinghouse e Chris Lasser era uma M, ou incluía a constatação de que o tribunal já não considerava a SEC credível em geral, né? É uma pergunta, né? Aqui, ó. Ou incluía a constatação de que o tribunal já não considerava a SEC credível em geral. O primeiro sugere um briefing, olha aí, um briefing longo e amargo na fase de reparação de um recurso, né? Este último sugere que um acordo final está próximo, né?
ele sugere aqui, ó, falando, né, se as partes não chegarem a um acordo geral ali, né, você me paga aí, você vendeu aí 728 milhões de XRP na época, paga aí pra gente aí 1 bilhão de dólares de multa, tá beleza assim pra você? Não. Eles podem falar não, tá? E eles falando não, isso aí eles vêm aqui, ó, né? Solicitar um cronograma de instruções do tribunal com base contestada aí, beleza? Aí, aqui ele fala o seguinte, ó. Aqui tá falando que ele sugere que o acordo final está próximo, né? Mais uma aqui, ó. Considerando que, embora eu entenda exatamente como Brad Garlinghouse e Chris Lasser se sentia ao serem processados e gostaria de encerrá-lo o mais rápido possível, estava claro que eles ganhariam o processo e exporiam a SEC. Então, por que concordar em rejeitar voluntariamente, mesmo com preconceito ali, no caso prejuízo, né? Sem mais, me faz inclinar para... Vamos ver aqui. Uma previsão de que um acordo final com a Ripple é a opinião mais provável. Ele está falando que pode vir um acordo final aí, tá? Embora a carta declare que as partes estão negociando um cronograma de instruções sobre soluções ali, né? O palpite do Fred Rispoli é que os valores dos acordos estão oscilando entre os advogados enquanto dígito, quanto que eles vão pagar. Vocês entenderam isso, gente? Acabei de falar para vocês, né? É sobre valores. Você paga para mim aí 1 milhão, 1 bilhão, e a Ripple virar e falar, não senhor, ó, tô fora. Aí eles vão pedir à juíza um cronograma. Aí tem um comentário aqui, eu adoraria que essa previsão se tornasse realidade, embora eu me pergunte se ainda resta alguma boa vontade para merecer uma discussão de acordo. Parece que a SEC buscou interlocução com o intuito de recorrer e não apenas atrasar o julgamento, o que os faria mudar de ideia, né? Aí tem outro aqui, ó. Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Acho que parte do incentivo virá do mesmo erro, né, da SEC, porque o erro de apresentar esse IL, deve ser julgamento sumário em inglês, não sei, deu à juíza Torres esclarecimentos adicionais e consolidando o seu SJ original, julgamento sumário original, reduzindo ainda mais a chance de apelação ser anulada pelo segundo circuito, especialmente quando o seu registro de apelação é tão impecável que nenhuma das suas decisões foi anulada ainda. Então tenho certeza de que os advogados da SEC não ficarão muito confiantes se não tremerem. Outra razão também é que o mandato de Gary Gensler está próximo do fim. Independentemente do resultado do caso, e há uma chance de que um cheque o ajude a salvar sua face aí, né? Suas caras. Caso contrário, ele será sempre lembrado como um perdedor, independentemente do resultado posterior. Estágio, né? Aí, se algo de bom acontecer mais tarde, isso será considerado uma conquista do seu sucessor. Mas se algo ruim, né, de ruim acontecer, isso será considerado um legado de Gary Gensler. Então, mais cedo ou mais tarde, o acordo será a única jogada que resta para a SEC ou Gary Gensler. Algum tempo atrás, o fator tempo funcionava para a SEC, né? Ficar atrasando o processo aí, né? Agora, o mesmo fator tempo está com a Ripple e contra a Gary Gensler, porque agora a Ripple tem mais a ganhar com atrasos em comparação à SEC, né? E aí, gente, é cada comentário interessante que ajuda a gente a entender muitas das questões, né? Do porquê que este cara aqui, né, está numa berlinda, né? O seu legado está acabando e vai ser um legado de M que ele está deixando para trás. Eu ainda tenho um pensamento aqui que possa vir um acordo aí, porque enquanto tiver com um litígio lá com a Ripple, um dia eles
a própria Ripple ou qualquer outra instituição pode alegar que eles abriram um ETF para Ethereum, porque eu tenho quase certeza que eles vão querer abrir um ETF para Ethereum antes do Bitcoin. Eles estão tentando, estão protelando os ETFs de Bitcoin, porque eles querem primeiro do ETF de Ethereum, porque ele angariava mais fiduciários do que o Bitcoin logo de cara. E isso ajudaria os investidores de Ethereum a ver o seu patrimônio elevando ali, né? Era a última cartada que eles poderiam fazer, era lançar ETF de Ethereum, né? ETF de Ethereum antes do Bitcoin. Só que eles não podem fazer isso com um litígio. Eles tinham que encerrar esse litígio, porque isso pode virar contra eles futuramente, né? E botar nego na cadeia, porque isso vai ser um crime que eles vão fazer. O Ethereum, ele é considerado por eles, né? Deu passe livre ali, considerado por eles melhor do que qualquer outra, né? Depois do Bitcoin. E vocês viram um documento ontem, né? Um documento que eles registraram a Concessis lá, dando passe livre para ela fazer os ICO dela aí à vontade, né? Então, o que acontece? Que foi trago pelo Mr. Hub também. Então, o que acontece? Eles vão tentar terminar logo esse processo, porque eles querem correr por dois motivos. Por causa do Mr. Bunny aqui, Sr. Burns, que está acabando o seu mandato, e também pelo fato da questão de um dia isso se virar contra eles e o Sr. Burns voltar, mas só que para cadeia, né? Juntamente com todos os envolvidos aí. Eu ainda acho que Brad Garlinghouse, do jeito que ele foi contundente ali, ele ainda vai cobrar alguma coisa na justiça aí da SEC, tá? Prejuízos aí, danos morais, alguma coisa assim, porque se eles fizeram um acordo, com certeza eles estavam prejudicando a vida dos dois, sem mais nem menos, sem necessidades, e foi prejuízo à revelia, né? E eles podem cobrar isso, porque se não fosse um acordo, se fosse a juíza que tivesse falado, né? Eles também poderiam ir atrás. Ou se a SEC ganhasse, aí tudo bem, eles não iam poder fazer nada, porque a SEC ganhou, a juíza deu, né, a eles o ganho lá da causa, mas foi um acordo. Eles estão assumindo a culpa. Não, realmente, ó, vocês desculpa aí, é com prejuízo, né? Mas vai ficar aí sem taxas, você não vai pagar nenhum honorário, pode ficar tranquilo, tá? Aí a juíza olha e fala: ah, rapaz, vocês estavam sacaneando esses dois. Beleza. Quando eles entrarem com um processo, vamos dizer assim, contra Bill Riemann, contra ele, contra a SEC, aí é mais fácil deles ganharem, né? Então, tem um monte de coisa acontecendo aí. O que eu puder trazendo para vocês, eu trago, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo longo? É um vídeo longo, mas nós estamos chegando aí a algum denominador comum. Vamos ver o que vai dar para nós aí ainda, tá? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou do vídeo, considere deixar um like para poder ajudar o canal. Deixe também o seu comentário para a gente saber o que você achou. E compartilhe para que outros também possam ter essa mesma informação. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, deixa seu like aí e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.